para frente. Coronel, e em seguida a um evento desse, que foi se repetindo várias vezes, pelo que eu sei, vocês faziam um relatório completo, vocês tinham que submeter a algum tipo de exame, enfim, qual era o encaminhamento que era dado a esse relatório? Era feito um relatório do acontecimento, um relato do acontecimento, uma hora, local, se possível, coordenada geográfica, tudo certo, tá? Mapeamento da região, mas exame pessoal em nós, não. Nós sempre fomos pessoas de confiança no comando. Eu digo exame físico, não. Para ver se tinha algum problema, sempre. Não. E o comandante, quando recebeu a notícia de que alguma coisa finalmente havia acontecido, que lhe havia convencido, como ele reagiu? Ficou mais satisfeito, mais alegre. Me pareceu, a reação dele foi de muito agrado. O senhor comentou esse fato com alguém fora da base, fora da Operação Prato, seus familiares, amigos em Belém? Minha mulher sabia das coisas que eu estava fazendo. Eu conversava com ela, conversei com meu irmão, mas fora disso não. E pedia sempre reserva. Eles me perguntavam por que eu, quando telefonava para casa, não está na operação aí da... Eles sabiam, eu sou que era conhecido. Minha família é muito conhecida ali do Bosqueiro. O teu irmão estava lá no Bosqueiro, você viu? Ele estava lá vendo o negócio do chupa-chupa, ele me perguntou, ele disse, não, eu não estava vendo não. Eu vi, eu estava lá em missão. Esses fatos foram se repetindo? Novas observações grandes? O que mais o senhor se lembra para nos manter? Bom, como a Baía do Sol tinha sido um local muito favorável, nós passamos a frequentar a Baía do Sol com muito mais frequência, muito mais assiduidade. Nós tínhamos amigos no Serviço Nacional de Informações, SNI. Tá? O SNI não tem nada a ver com isso. Ele nos preocupa, isso é assunto da Força Aérea. Mas os caras que estavam no SNI, que eram nossos conhecidos, tinham a curiosidade de ver. Saía muito isso no jornal. Todo mundo no Belém comentava. Teve um documentário de manhã à noite. De que havia uma operação da FARC? Não, de que havia esse avistamento. Tá? E eles sabiam que nós estávamos observando. E a população não sabia que havia operação da FARC? Sabia. Sabia, sim. A Operação Prato? Não sabia do nome, sabia que era lá que estava olhando. Sabia que tinha. Sabia que o cara era sargento, que eu era capitão, sabia. Tá? Mas não sabia não sabia do resultado, o que a gente estava fazendo. Sabia que a gente estava olhando. E eles pediram para ir numa operação dessa conosco. Como era perto de Belém, vocês podiam ver também. Eu disse, por mim não tem problema nenhum, não. Mas peça ao seu chefe lá. O chefe do Serviço Nacional de Informações, na época era da Aeronáutica também. E foi meu instrutor de voo, que era o Coronel Filemon. O Filemon autorizou que eles fossem, mas não era operação do SNI. Era mera curiosidade, como qualquer outro cidadão podia ter. Eles queriam ver aquilo. E queriam ver com a equipe que eles conheciam, que estava fazendo um trabalho sério. E estavam nos locais que já por experiência eram os mais prováveis. Então não teriam nenhuma possibilidade de perder assim muito tempo. Eles foram. Marquei. Foi interessante isso que meus filhos tinham pedido para comprar uma árvore de Natal pequena. Eu tinha uma árvore montada grande em casa, mas eles queriam para eles uma pequenininha, coisa de criança. E eu fui buscar eu tinha que buscar essa árvore de Natal num supermercado grande, tem lá, não me esqueço o nome. Pão de açúcar, uma coisa assim. Jumbo. Supermercado Jumbo. Mas é aí Pão de Açúcar. Não estou fazendo comercial Pão de Açúcar. Então eu disse para a minha equipe que o Milton Mendonça estava nesse dia, cinegrafista do TV Liberal. Estava por mera contribuição, ele não era obrigado a isso, ele apenas nos ajudava. Aí autorizado, era do conhecimento do comando. E nós chegamos lá às 6 horas da tarde, montamos o equipamento fotográfico, montamos tudo. Tá? E ficamos num lugar escuro, reservado, ficamos observando, ver o que viria. E eu disse, olha, mas hoje eu vou voltar mais cedo. Tem que estar em Belém às 8 horas, porque eu vou pegar minhas crianças e vou ao supermercado fazer a tal da compra da árvorezinha de Natal. Mais 6h30, mais ou menos, passou muito alto. Passaram 3 pontos luminosos alinhados. Muito alto. E a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estavam voando muito alto no sentido oeste-leste. Ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico. Muito alto. Passaram os 3, uma velocidade muito grande. E, 7 horas da noite, mais ou menos, da região do norte para o sul, ou seja, da Califórnia, Triângulo das Bermudas, para Brasília, nesse sentido, mais ou menos. Passaram 2 objetos, 2 luzes, piscando, alinhadas também, uma atrás da outra. Passaram no sentido norte-sul. Esperamos mais um pouco, começamos a desmontar, e o pessoal do SNI não chegava. Esses amigos não chegavam. Eu não podia esperar. Então nós começamos a desmontar o equipamento, guardar nas caixas e colocar no carro. Quando eles chegaram e perguntaram, eu até brinquei com eles, foi que houve? Marquei 6 horas, vocês chegaram 7 e pouco.
Aí disseram, tem um problema na saída e tal, coisa de trânsito. E eu disse, pô, aí ele fez uma pergunta idiota, um deles me fez uma pergunta idiota. Ele disse, olha, passou agora, se vocês estivessem aqui comigo, 6h30 passaram 3 luzes muito altas, mas vocês teriam visto. E às 7 horas, de novo. Mas agora estão indo embora. Aí perguntou, e que horas passa a outra? Eu digo, eu não sei, isso não é bom, pô. Não é? Que hora passa agora? Perguntou, fez uma pergunta idiota. E que hora passa a outra? Eu digo, eu vou saber, pô. Fica aqui como eu fico a noite inteira, pô, olhando pra cima. Tá? Aí, mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha pra cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos. Sem luzes, não, tinha uma luz, ruído. tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Clareava o chão. Muito forte. Ele repetiu isso a intervalo curto, mas 5 vezes. Qual foi a reação do pessoal da CNI? Não, de todo mundo, não foi só desse não. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para mim. Tá? Que, olha, não deu ideia de abrir o carro, montar a máquina, que nem dava também, não dava tempo. A máquina desmontada e guardada nas caixas no carro. Nós ficamos olhando, assustados. Essa coisa iluminava aquele luz amarela forte, apagava, iluminava de novo, fez isso 5 vezes. Latejando. Isso. No intervalo de assim, 2 segundos, quando apagava, 2 segundos depois, ou 3 segundos, começava de novo. Ele estava dando uma demonstração para vocês. Era uma luz progressiva. Ele não fazia pum, largava, como um flash. Ela ia crescendo. Depois voltava do mesmo jeito. Era Sentiram que alguma coisa que tinha a ver com vocês ali. Isso, em cima da gente. Ele estava parado em cima da gente. No lugar nós estávamos escuro, ninguém sabia quem estava lá. Só nós eles, né? Agora eu sei que só nós eles. Houve alguma outra ocasião em que outras equipes e outros órgãos do governo? Não. O que eu sei é que houve um vazamento dessa operação, dessa incidência de avistamento. Eu acredito que o foco disso foi no Aeroclube. Tá? E Aeroclube de Belém. E uma equipe de um jornal da época, não sei se esse jornal existe, eu acho que ele foi comprado, era o jornal, parece que era o Estado do Pará. A equipe do Estado do Pará foi para o lugar onde a gente ia, eles foram mamar na teta. Eles já sabiam onde é que a gente estava, eles foram por ali. Nesse dia não estávamos lá, nós estávamos em outro lugar. Eles foram ver essa coisa, eles não se deram muito bem, não. Tá? Viram uma coisa que eles nunca mais voltaram para ver. Tá? Eles juraram que nunca mais fariam uma missão dessa. Tá? O que aconteceu? Eles viram uma luz se aproximando, essa luz veio muito baixa, entrou para esse canal que eu falei para você que fica entre a ilha do Mosqueiro e a ilha de Colares, o canal da Laura, chama de boca da Laura. Ele entrou para esse, né, no rumo desse canal, eles pegaram o carro e foram para lá. Essa luz se dirigiu para eles, na direção deles, focou em cima deles. Eles estavam no carro, o teto do carro ficou translúcido. Transparente também, igual no caso da... Igual, como se fosse um vidro. Tá? Eles estavam vendo o céu. Ele fez evoluções em cima, passou, parou de volta, e focava em cima dos caras com uma luz muito forte. Eles fotografaram isso. Mas não foi publicado? Foi publicado, sim. Foi publicado? Foi publicado. Em uma página inteira do jornal, ou 2. Mas com uma nitidez incrível. E depois do susto que eles tomaram, alguns parece que até tiveram acesso de rolo, alguns se descontrolaram emocionalmente, tá? Pegaram o carro e sumiram, foram embora. Tá? No dia seguinte, ou 2 dias depois, esse troço está publicado no jornal. Uma reportagem vasta. Quem pode dar informação dessa reportagem é o Pinon. É fácil encontrar no Aeroclube de Belém. Era piloto, comandante Pinon. Obrigado, uma pessoa que está bem ligada nossa.